dia, estamos iniciando a transmissão aqui do casos do programa Hora da Notícia. Você está ouvindo a Hora da Notícia. A Hora da Notícia. Apresentação dos jornalistas André Capiberibe e Luciano Kleber. Renato Abreu. 6h37, voltamos já com o Luciano Kleber. Renato, lembrando que o Renato tirou aí uns dias de descanso, estará conosco amanhã novamente na bancada. Bom dia, Luciano Kleber. Bom dia, André Capiberibe, bom dia, Saldanha, bom dia, o Renato, que deve estar dormindo hora dessa. Estou voltando de canoa, ele acorda cedo. Bom dia para nossos ouvintes da Rádio Assunção, também da Rádio Princesa do Norte em Morrinhos, e das web rádios que retransmitem o nosso programa, como a web rádio Interative Metro, do Wellington Pereira, aqui de Maranguape, e a web rádio Morrinhos, lá do Oterno. Um bom dia também para quem partilhou o nosso vídeo, como a Fransquinha Cunha, a Gonçalinha Alves, a Flávia Cavalcante, Alexandre Brandão, Fábio Tágila, Sandra Cabral, Márcio Pompeu, Mara Nunes e tantas outras pessoas que fizeram isso. Bom dia para quem já mandou bom dia hoje para nós, como o Dr. Paulo Roberto, Arcanjo Cunha, o Wagner Viano, o Capitão Silva de Quixadá, o Miller, Olavo Souza, Helena Soares, a Mara Nunes, o Gilardi e a Ilane Sampaio. Muita gente boa. Deixa eu lamentar aqui, e com muita dor, né? Não só eu, mas todos que fazemos a radiofonia, recebemos a notícia do falecimento, da morte do querido amigo Sérgio Pinheiro. Serginho, um amigo de todos. Tive o prazer de conviver pessoalmente e desfrutar da amizade do amigo Sérgio Pinheiro, que conheci desde menino, através das ondas do rádio. Era um ídolo que depois se tornou um amigo. E é desnecessário falar de quem foi Sérgio Pinheiro, o gigante da radiofonia cearense, no rol, sem dúvida alguma, dos maiores comentaristas, dos maiores homens de rádio que já passaram pela história recente do rádio cearense. Uma perda muito grande, vai em paz. E era impressionante, Luciano, um homem de mais de 70 anos, 75 anos, mas sempre que via o Sérgio, ficava impressionado como ele era um eterno garoto, uma eterna criança e uma das pessoas mais emotivas, mais sinceras e mais fraternas que conheci. Sem dúvida alguma, foi em paz. Vamos adiante, Luciano. É lamentável, né? Porque eu conheci assim quando eu trabalhava no diário, estava sempre por lá, a gente se encontrava de vez em quando na cantina, às vezes quando passava por ele, que a cantina fazia parte de todo o sistema. É verdade. Bom, André, eu queria começar falando do tema que a gente não pode fugir, que é da segurança, da violência, e fazer algumas considerações depois de tudo que a gente falou, né? Você já falou do Capitão Wagner, e o povo está dizendo como fosse uma notícia, a gente já falou aqui, na sexta-feira, a gente comentou da postura do Capitão Wagner, de nesse momento chamar todo mundo para trabalhar contra a bandidagem, né? Então, mas algumas considerações precisam ser feitas, além do que muita gente já fez, né? Uma é que esse caos não chegou assim de repente, não caiu, abriu-se um buraco no céu e o caos se estabeleceu no Ceará. Na verdade, alguns equívocos históricos foram cometidos, né? E hoje a gente percebe claramente que foram equívocos no momento em que o Estado chegou a negociar, se não houve uma negociação formal, houve uma aceitação para tentar pacificar, né, a bandidagem, porque houve um negócio muito sério numa época aí, que a barbárie estava se estabelecendo por aqui. Não só aqui, né, no norte também havia muito esse negócio, né, de bandido decepar, jogar bola com o crânio de outros bandidos, né, e são bandidos, tudo bem, mas estão sob a custódia do Estado, e o Estado tem que preservar a vida dessas pessoas, por mais bandidas que elas sejam, a lei tem que ser cumprida. Então, houve um momento de, não, está havendo muito conflito, muita morte. E algumas pessoas chegaram a pensar, a gente separa os meninos, né? Bota facção X, não quero nominar. Sim, não vou nominar, não, você tem razão. Me solidar as palavras do André, não quero dar glamour para esses bandidos. Então, facção X iria para um presídio, facção Y para outro. E com isso,
diminuiu, né? Realmente teve, momentaneamente, foi cumprido o objetivo de acabar com aquela loucura, aquela barbárie que havia dentro dos presídios. Né? Depois eu acho que foi cedendo, né? Hoje está vendo, né? Porque tantas televisões nesses presídios, né? Não é que seja legal ter a televisão, mas se os caras estão usando isso contra a sociedade, então tira mesmo a televisão. Hoje nós estamos noticiando a quantidade de celulares, o que é um absurdo. Mas o absurdo é assim, por que esses celulares entraram? Como é que eles entraram? É como que houvesse aí uma espécie de, não, vamos deixar pernoite, né? Visita íntima, para ver se acalma esse pessoal. E eles param de se matar. Mas é óbvio que, quanto mais você cede, mais você fica, uma coisa é ceder e negociar. Que já está errado, né? Houve uma coisa formal, não estou dizendo que é governo, mas até as próprias administrações penitenciárias, de ceder para evitar a barbárie. Mas quanto mais você cede, mais você vira refém da bandidagem. Isso não podia acontecer. E aí o governador Camilo deixou isso muito claro quando ele criou essa secretaria de prisões para cuidar do sistema prisional do estado do Ceará. Não é simplesmente o nome dessas pessoas. Quando o governador criou, já houve um alerta da bandidagem dizendo que haveria retaliação. E é óbvio, eu acho que é um outro equívoco, porque o governo tinha que ter se preparado mais. Conversando aqui com o André, ele acha que não estava preparado, eu acho que não estava. A bandidagem tentou enfrentar mesmo, achou que tinha que fazer forte, né? Talvez o governo imaginasse que fosse dessa dimensão. Agiu correto o governo ao pedir rapidamente as forças nacionais e articular com os governadores do estado para mostrar que não vai recuar. Nisso tem que tirar o chapéu. E aqui tem que fazer como o capitão Wagner. Né? Houve problemas para trás? Houve. Mas não está na hora. Eu estou colocando aqui para fazer um contexto e apoiar o governador, e apoiar os militares, e apoiar a Força Nacional, e apoiar e agradecer a quem está vindo de fora para ajudar o estado do Ceará a combater, a não ficar mais refém dessa bandidagem. Está na hora, chegou a hora, e o governador fez isso. Muita gente também, os urubus da política, se aproveitam para tentar criticar o governo. É óbvio que o governo, todos eles, têm pontos vulneráveis, tem como ser criticado. É óbvio que a segurança no estado do Ceará tem problemas. O estado do Ceará é o terceiro em número de homicídios. Então, tinha que resolver alguma coisa. O governador está dando essa demonstração de que quer resolver. Então, nesse momento em que ele dá essa demonstração e que ele está dizendo que não vai recuar, eu vou ficar criticando o governador? Ao contrário. Vamos nos unir ao governador, vamos combater, vamos ganhar essa guerra e depois a gente volta a discutir quais são os equívocos, o que é que a gente quer daqui para frente. Agora, por outro lado, André, o que eu vejo, né? Assim que aconteceu isso, já vi gente quase que defendendo o bandido. Como assim? O problema foi a fala, a frase inoportuna do secretário. Eu vi o Deodato dizendo isso, e eu vi o Cláudio Justa, que é do Conselho, dizendo que o secretário foi imprudente. O que o secretário disse é que ia cumprir a lei. Onde é que é imprudência dizer que vai cumprir a lei? O secretário dizendo que não reconhece facção, porque a lei não reconhece facção, o Estado não pode reconhecer facção. Isso é a lei. Aí vem o Deodato dizer que está havendo ali truculência. Qual foi um ato deste secretário que mal começou e já está sendo suspeito de truculência pelo Deodato? Truculência a gente está vendo nas ruas, sem nenhuma dúvida. Agora o secretário diz que vai seguir a lei. Então, Deodato, me perdoe. Você que é presidente do PT, houve aí um co-presidente, né? Houve aí um acordo aí, salomônico, né? Eu acho que ele está na presidência do PT. Tá? E é aliado do governador. Então você tinha que estar lá ao lado do seu governador, do seu partido, e mais que isso, ao lado do povo do Ceará. Aí ele corre para dizer que o secretário foi infeliz. Não, o secretário está feliz. O governador foi feliz neste momento de dizer, chega, não dá mais para a gente ficar aguentando ordenanças de bandidos. Então está fazendo correto o secretário, tem que ter todo o apoio, não só nosso, mas também de pessoas como o Deodato, que é presidente do PT, que é aliado do governador. Vejo hoje de novo o Deodato, porque um juiz lá de Sobral,
eu acho que acertadamente diz que houve lá esse crime da bandidagem tocando fogo, e ele disse, olha, isso é crime que deve ser incluído na segurança nacional. Então deve ir para um juiz federal, porque eu não tenho competência, porque isso depõe contra a segurança nacional. Está de novo o Deodato dizendo que isso é um erro, porque para ser um crime de segurança nacional tinha que ter uma coisa política. Claro que está havendo um enfrentamento político contra o governador do Ceará. Porque essa miopia, essa cegueira para defender bandidos, ao contrário, nós temos que buscar dentro do nosso arcabouço jurídico, já que não pode ser mudado de imediato, temos que contar com o existe daí, e o juiz fez correto. Olha, nós temos dentro do nosso ordenamento jurídico, e é isso que aí chega um cronista do povo para dizer tudo tem que ser dentro do estritamente legal, é óbvio. Mas já vai dizendo que é como se os policiais fossem agir fora da lei. E hoje, fazendo aqui uma passão, vejo de novo a matéria no Diário do Nordeste, dizendo que foram mortos, matéria sobre milagres, né? Um mês, continua em sigilo. Claro que tem que ser em sigilo. Claro que tem que ser em sigilo. Até para melhor resultado nós temos disso. Aí coloca que são suspeitos. Deixa eu ver só como é que é um passão, mas eu tenho que ser literal. O que é que o Melquiades diz? Seja, então. Ele diz assim: 6 reféns e 8 suspeitos, como suspeitos? 8 bandidos, 8 criminosos, foram mortos no dia 7. Então os bandidos são suspeitos. Mas os policiais são bandidos, ele diz, seguida da violação da cena dos crimes, como se os policiais tivessem violado o motivo do crime. Então os bandidos são suspeitos, os policiais são bandidos. Rapaz, por favor, a imprensa também tem o seu papel, tem que reconhecer, fazer uma meia-culpa. A imprensa glamoriza muito a bandidagem. Pois bem, então está aí o Deodato criticando o juiz lá de Sobral, porque diz que tem que ser na Lei de Segurança Nacional. E tem alguns dizendo, olha, tem que enquadrar como terrorista. Tudo bem, mas a nossa legislação que enquadra terrorista diz que só pode ser considerado terrorista se for contra a xenofobia, problema étnico, problema racial. Então não pode. Então tem que mudar essa lei e enquadrar os caras, porque isso é terrorismo. Não adianta hoje enquadrar no lei de terrorismo, porque não existe o que é o terrorismo. A gente sabe que é terrorismo, mas tem que mudar a lei. Enquanto isso, está certo o juiz de Sobral enquadrar na Lei de Segurança Nacional, que é mais rigorosa para tratar desses casos. Então, dito isso, vendo que houve um problema realmente, houve um equívoco lá atrás, quem não se lembra da fala do secretário do primeiro, do deputado Leitão, né? Então, olha, eu tenho família. Então, é como se as autoridades estivessem acuadas pela bandidagem. E hoje o governador está dizendo o contrário. Nós não vamos recuar. Se ele está dizendo isso não só dizer, e está dizendo que vai fazer, está atuando, chamou forças federais e se articulou com governadores, como você já falou aqui, do Nordeste, para ajudar. Porque assim, os bandidos agem em rede. E os estados agiam de forma separadas, não se comunicavam. Então, é também uma iniciativa, primeira, inédita do governador, de buscar apoio também dos seus amigos, seus vizinhos, que a bandidagem se espalha em rede. Então, vamos atacá-los também em rede. Então, agradecer a solidariedade dos baianos e dos outros estados que vão mandar, né, que estão vindo para cá, ajudar para a gente acabar com a bandidagem. Você não tem um áudio aqui que eu queria soltar? Até porque eu tenho certeza que a população vai gostar. É de um amigo nosso, o policial PM Sargento Mendonça. Vamos aqui soltar o áudio que ele mandou agora e mandou para você também. Bom dia, Zé. Tudo bom? Eu fui o Sargento Michel Mendonça. Mandei aqui uma mensagem para o Luciano, mas deve estar no ar, eu levo para você também, para deixar vocês cientes que o final de semana deu uma diminuída, graças a Deus, né? Como você até anunciou, acompanhou o programa desde o começo, todo dia eu faço isso. Mas alguns movimentos aconteceram sim, né? Mas eu quero destacar aqui a inteligência do Estado foi aferida, a comunicação dos presos com os bandidos aqui fora, eles perderam a liderança, eles estão batendo cabeça. Porém, nós temos que manter a força. Eles vão reagrupar e vão vir com força, né? Eles são organizados, então pode subestimar, eles são bem organizados, tem estrutura financeira, vem do tráfico,
enfim, isso aqui eu não vou comentar, não, porque aí... mas eu quero agradecer, meu amigo, a postura que vocês sempre tiveram, não foi agora na época de crise, não, vocês sempre tiveram em nos dar apoio, exaltar aqui o trabalho espetacular dos nossos agentes, né? Agradecer aos companheiros que vieram de fora, mas aqui os guerreiros aqui estão com esse problema há muito tempo calados. Agora, nesse momento, eles saíram de suas casas, nas folgas, se apresentaram nos quartéis, foram para cima e deram uma continuidade nessa esculhambação que estava no nosso estado. Parabéns aí, meu amigo. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Abraço aí no Luciane e no Renato Califórnia. Valeu. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Michel. Obrigado de notícia boa, Luciano, que vai, enfim, aquilo que a gente comentava, graças a Deus, está dando efeito. Essa união pelo nosso povo está dando efeito, sim. Um grande abraço para o Michel Mendonça. E o reconhecimento dele é que a gente sempre teve do lado da polícia, não, mas do lado da justiça, né? E a polícia é o braço da justiça para ajudar. E é bonito ver isso, né? Que soldados que estão de férias estão voltando para ajudar, porque eles estão aqui no dia a dia. Depois que as forças forem embora, eles vão continuar no dia a dia enfrentando essa bandidagem. E como o Michel diz, eles vão se reagrupar, estão tendo derrotas momentâneas, mas vão se reagrupar, e o Estado tem que ficar sempre atento, e por isso a gente não pode, nesse momento, ficar criando bobagens, né, de aproveitamentos oportunistas, políticos. Primeiro, porque está no início do governo, tanto do novo mandato do Camilo quanto de Bolsonaro. Mas antes, deixa eu dar um bom dia para a Edilva, para o Gilardi, o Elton Pereira, Luísa Helena, Solange Mesquita, Márcio Borges, Antônio Ferreira, Catarina Soares e José Orlando. Agora, eu me lembrei de uma coisa, falando em exaltar os policiais que, mesmo de férias, estão voltando para os quartéis, estão entendendo o que é isso daí. Não posso deixar de falar que é uma coisa estranha, porque a inteligência, o Mendonça falou, né? A inteligência do Ceará está funcionando, a inteligência da polícia, e é óbvio que sabia que ia ter essas reações. E outra coisa, me permita, Luciano, que poder de articulação do Camilo, admirável a articulação, a tranquilidade, a serenidade do governador, do homem Camilo Santana. Não estou falando nem do governador, que acaba sendo consequência, do homem Camilo Santana. Como esse rapaz sabe negociar? E rapaz, no melhor sentido da palavra, porque ele é moço, é novo. Como ele sabe negociar o nosso governador. É verdade. Eu sou fã também do André Costa, o secretário. Também. Tem feito muita coisa, né? Apesar de negócio. Agora, eu estava discutindo agora com o Cezinho, que daqui a pouco entra no nosso programa. Sim. A diminuição de homicídios. Fale sobre isso. Nesse fim de semana, geralmente ele diz que é 40, 50 mortos por fim de semana. Ele acha que nesse não vai chegar a 20. Quer dizer, a bandidagem concentrou seus esforços e energias no enfrentamento do Estado contra o patrimônio. Pois bem, o que eu digo assim, não posso deixar de falar que é lamentável, num momento como esse, que já era sabido que a cidade podia ficar refém de ações de bandidagem, que o prefeito de Fortaleza esteja ausente. Cadê o prefeito Roberto Cláudio? Está na Europa. Cadê o seu substituto, cujo tema principal em toda a sua vida política foi o enfrentamento à bandidagem? Está em Portugal. É lamentável que o gestor da principal cidade, das mais violentas do Brasil, no momento de crise na segurança, previsível, não estejam nos seus postos. E a gente lamentou aqui, falou na hora do calor, no momento de um terminal fechado, aquilo é simbólico, né? Daqui a pouco o terminal foi reaberto, mas não poderia o gestor deixar isso acontecer, porque isso é ceder para a bandidagem. E no primeiro momento, nós também na sociedade, um dia um ouvinte aqui até disse, olha, na Europa, na França, houve um ato terrorista, e a população foi para as ruas para demonstrar que não se quedava diante das ações terroristas. Teve isso. Sim. Qual é o objetivo do terrorista? Impor o terror. Aí faz com que você fique em casa. Aí faz com que você não vá para a rua, que a cidade pare de funcionar, que o comércio diminua. A gente deve fazer o contrário. Deve ir para a rua mesmo. Deve ir para a rua, enfrentar essa bandidagem, nem que seja simbolicamente. Então, é lamentável que, simbolicamente, mesmo que o prefeito não fosse fazer nada, mas poderia fazer, a guarda municipal está aí. Já podia ter guarda municipal dentro dos ônibus, já previsto desde o primeiro momento, olha, porque a operação dos caras, o modus operandi da bandidagem, nesses casos, tem sido semelhante. Toda a vida, não houve uma única vez
em que os ônibus não tivessem sido alvos de incêndios. Então, se era previsível esta ação, eu imagino que a prefeitura, ao fazer a sua parte, já tinha que colocar, como está colocando agora, policiais embarcados, podia ter agentes municipais embarcados para tentar dar segurança de imediato, porque de imediato houve um temor generalizado da população. No primeiro momento, a bandidagem venceu. Agora não. A gente está dando a volta por cima. O Estado, a população, a sociedade. E óbvio que tendo à frente a liderança do governador Camilo. Não é o momento. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, André, me permite, já estar falando. Claro. É o oportunismo e a imprensa nisso. A primeira vez que eu vi o governador Camilo já ligava para o Moro, né? No dia que houve problema, amanheceu aqui a gente falando já desse. Nós somos dos primeiros a falar, né? Dos primeiros programas a entrar no ar. O Camilo já ligou para o Moro, né? E o Moro disse: nós vamos agir. De imediato colocou a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária e também o sistema penitenciário, que é o que estava aqui já no Ceará. Então, o que o Moro de imediato podia fazer, ele fez. A gente chegou aqui até anunciar o Estadão dizendo que o Moro disse que descarta o envio imediato de tropas. Não tem como você apertar um botão e os caras caírem aqui no Ceará. Tem um tempo, como é que estuda, como é que faz. No dia seguinte, as tropas já estavam aqui. O Camilo, né, o governo do Ceará, mandou um ofício, chegou lá à tarde. Aí o Bolsonaro foi, falou e disse que, olha, o governador Camilo, que é de oposição radical a nosso, mesmo assim nós estamos atuando de rápido, de imediato. O que ele quis dizer, assim, esse governo não vai fazer discriminação. Porque se fosse um outro, podia fazer corpo mole, dentro da legalidade. Olha como é que o Estado funciona, né? Pede isso, por aquilo outro, tal. Agiu de imediato. Aí, o que o Moro disse? Que o governo era incapaz de resolver. Quando ele disse essa frase, essa expressão, vai o Diário do Nordeste e corre fazer futrica. Isso que a imprensa fez aqui foi futrica. Intriga. Coisa de comadre baixa, sabe? Olha, o Bolsonaro criticou. Não, ele usou um termo técnico. Quando é que o Estado pede o apoio da Federação, do Planalto? É quando ele não tem capacidade para resolver. Se o Estado tivesse a capacidade de sozinho resolver, ele não estaria pedindo ajuda para o governo federal, nem para o governo dos outros entes federados, como aqui da região Nordeste. Então, isso é uma demonstração de incapacidade e de humildade, de reconhecer. Porque senão eu não reconheço, tenho capacidade de enfrentar sem ter condições. Então, grandeza do governador Camilo de reconhecer essa incapacidade e apelar para ajuda externa. O que o Bolsonaro disse foi isso. Aí o Estado corre, aqui o repórter foi exatamente do Diário do Nordeste, correu para o Camilo: olha, ele está criticando você, o que você diz o contrário? Camilo não pegou corda. Tinha que dar uma declaração para o Diário, não deu. Olha, as eleições já se acabaram, nós somos pessoas que temos que resolver o problema da sociedade, e os problemas partidários estão acima disso daí. Em nenhum momento ele disse que o Bolsonaro foi baixo, que o Bolsonaro não mandou tropas, que ele não podia dizer. Depois não, o vice Mourão disse bobagem. Assim, sempre fala que o Mourão tem mais capacidade, mas politicamente o Mourão disse besteira. Isso é coisa que o PT costuma fazer. Nessa hora, o Camilo não tem camisa, não tem cor, né? Nem azul, nem a rosa, e muito menos a vermelha. Nessa hora, o Camilo tem a cor da sociedade cearense, que está precisando de uma ajuda de fora, externa, para enfrentar a bandidagem que vem também externa. Não é só daqui. Então, vamos acabar com essa bobagem. E vem aí o capitão Cueca dizer: o Estado do Ceará merece respeito. Porque o Bolsonaro teria dito aquilo dali. Eu concordo com você, se o Bolsonaro não tivesse mandado as forças para cá. As forças estão aqui. Moro disse que continua por 30 dias, e se for o caso, manda mais gente. Porque o Estado do Ceará merece sim respeito e está sendo respeitado. Então, aí o outro lado agora. O que eu vi de bobagem, de fake news, de estúpidos, de ignorantes, em redes sociais, e muita gente acreditando, gente de quem eu gosto muito. Isso é coisa porque o Camilo é do PT e está fazendo isso para que haja uma intervenção. Havendo intervenção, o Congresso não pode aprovar PECs, né?
são emendas constitucionais, né? Proposta de emenda constitucional. Isso não pode fazer a reforma. Isso é tão estúpido, isso é tão primário, que me admira muito que pessoas inteligentes possam dar crédito. A chance de intervenção é zero. Não. A chance de intervenção é zero. Mas esquece isso. O que ele está dizendo aqui que é a intenção. Não estou falando de chance. É que é a intenção do governador. Mas teve gente que embarcou, né? Que por trás disso estaria o PT numa tentativa de sabotar o governo. Gente, vamos ser um pouco mais inteligentes. Porque a intervenção não é o governador do Ceará que vai definir. Então, se eu sou o Bolsonaro, o governo, né, estou lá, preciso fazer essas reformas. E o Ceará está precisando de uma intervenção. Porque, veja bem, como é que um governador vai pedir intervenção? Olha o que eu vi em Roraima. Ele pode chegar e intervir, tira o Camilo e põe o interventor. É isso que o Camilo quer? É tão desinteligente que a pessoa não está percebendo isso. Que se o Camilo pedisse uma intervenção, viria um interventor no lugar do Camilo. É muito doido acreditar num negócio desse. Eu sei que tem muita gente que tem a tendência para as teorias conspiratórias. Mas até para elas, você tem que ter um mínimo de lógica. Achar que o Camilo está querendo que venha uma intervenção federal para o interventor agir no lugar dele é muita tacanhez, é muita pequenez, é não raciocinar, é se deixar levar pelo fígado. Não é nem pelo coração, é só a bilis que está funcionando aí. Como às vezes funciona muito a bilis contra o Bolsonaro. Não raciocina direito também. Então seguiu uma ação do PT para que o Bolsonaro não fizesse as reformas. Olha, mesmo se o Bolsonaro, achando que tem intervenção federal aqui, ele podia mandar, não vou fazer intervenção, senão não posso, na questão constitucional. Ele manda para cá 2.000, 5.000, ele manda o Exército, as Forças Nacionais todas para cá, Força Aérea, Marinha, pode mandar para cá tudinho, tá aqui, Camilo, tudo vai ficar e você vai organizar. Sem fazer intervenção. E fazer a sua reforma lá. Nenhum governador tem o poder de obrigar o presidente da República a fazer intervenção no seu estado. Então, gente, um pouquinho mais de cabeça para não receber essas coisas. E ficam vendo para mim. É complicado, né? Tem que ter responsabilidade. No que se refere à Guarda Municipal, eu acredito que sim, que a Guarda Municipal pode e deve colaborar dentro de suas atribuições legais e constitucionais. Agora, opinião singular minha, Luciano, opinião singular. Agora, dentro da forma atual, eu sou contra botar a Guarda Municipal desarmado para fazer segurança ostensiva contra agressores que possam, porventura, estar armados. Eu acho que é até uma desumanidade e esses guardas municipais seriam, inclusive, possíveis alvos desses marginais. Sou a favor, sim, da regulamentação para que guardas municipais, como é o caso da nossa cidade, possam trabalhar armados. Depois, claro, de todo um curso de formação e que não seja isso obrigatório, sim uma força especial para os novos guardas municipais que estão entrando e para aqueles que já estão em atividade e queiram passar pela capacitação necessária para trabalhar armados. Não, meu querido, mas veja bem, tem 3 policiais embarcados, certo? Certo. Hoje, você podia colocar 2 agentes municipais e um policial armado por lá. E o agente municipal hoje tem uma arma, menor letalidade, né? Para ajudar. Estava ali o cara, nós precisamos de gente, né? Ostensivo para dizer, olha, não tem aqui, não vem bandido para cá não. Que aqui... Mas aí você não acredita que o guarda municipal poderia, inclusive, ser feito de escudo ou de refém? Olha, qualquer um, veja bem, hoje o governador está dizendo que vai colocar policial a paisana. Dá no mesmo. Que já tem. A paisana. Então, eu estou dizendo para a bandidagem, tenha cuidado, não vai agir nos ônibus. É pelo menos a simbologia. Ó. Não venha para cá, porque o bandido vai onde é mais vulnerável. Então, se ele sabe que tem guarda, nem que seja municipal, com alguma coisa lá, ele não sabe se vai estar armado ou não. Ele não vai para esses ônibus. Sabe o que é duro? Vai partir para o outro lado. Sabe o que é duro? Sábado, eu fui batizado do meu sobrinho, que eu sou padrinho. Com imensa alegria minha e para o meu coração, do pequeno Gabriel. E a gente, numa igreja, com segurança armada, já pensou aqui quando chegamos? Tem que botar segurança armada em uma igreja. Nem a casa de Deus está mais protegida. Ou seja, Mas vamos vencer essa batalha como estamos vencendo essa batalha.
E a partir do momento que o governo do Estado tomou as rédeas da questão, não que tenha perdido algum dia, mas que foi para cima da bandidagem, pedindo auxílio ao governo federal, os estados vizinhos, como a gente bem destacou, essa articulação do governo Camilo, a impressão que eu tenho é que a população abraçou. Meu irmão é um, Luciano, meu irmão é um. Eu, como irmão mais velho, liguei sexta-feira à noite para ele, minha mãe me ligou e disse, ligue aí para o seu irmão, que seu irmão está tomando cerveja aí com os amigos dele, já são 8 horas da noite. Eu liguei, bicho, tu tá doido, cara? Vai para casa. Ele disse, não, André, eu vou já, eu tô tranquilo, tô com devido cuidado, mas eu tô com uns amigos meus e a gente não vai se render, não. Vamos ter o cuidado, mas não vamos se render, não. Que é aquilo Olha o seu irmão mais novo. Exatamente, que é aquilo que você disse. A gente não pode se acuar, a gente não pode deixar se acuar. E não vamos nos acuar. Então, Mas no primeiro momento, eu também tive essa mesma reação. É comum, puxa, ficar em casa porque não vou ficar por aí alvo de bandidos, né? Não que eu tenha medo, Luciano, eu não acredito em valentia. Eu tenho medo mesmo. Não, mas claro que a gente tem medo. Mas é o seguinte, eu particularmente não acredito muito em valentia. Eu não tenho medo de homem valente, eu tenho medo de homem inteligente, medo no bom sentido. Eu não acredito esse negócio de valentia, é um negócio que não me assusta muito. Mas a gente acaba temendo mais pelos nossos do que pela gente mesmo. Mais pelos nossos familiares, mais pelos mulheres, pais, irmãos, filhos, tudo isso. Então, enfim, a gente se assusta. Agora, eu acredito na união do governo do Estado, da Prefeitura Municipal, e, sobretudo, da população civil que abraçou essa causa e dos nossos policiais militares, dos nossos valentes policiais militares. Pena que até por precaução, por justiça e por honestidade, já que muitos áudios a gente recebe em sigilo não, mas enfim, em sigilo mesmo, a gente não possa repassar e não deva repassar tudo aquilo que a gente recebe. Mas esses policiais militares são heróis do dia a dia, Luciano. Eles são ameaçados. Eles ganham muito menos do que mereciam ganhar. São cidadãos como a gente, que tem família, que tem mulher, que tem filhos, e que também temem pelos seus, e que acabam sendo vidraça muito mais do que a gente. Muitas vezes chamados por nós como bandidos. Imprensa, não, por nós não. Nós que eu digo... Por nós não. Nós que eu digo a classe da imprensa. Exatamente. E essa valentia desses policiais, como o sargento Michel Mendonça destacou agora há pouco, muitos em férias, em lazer, mesmo em descanso, abdicaram das férias, do lazer e do descanso, e estão nas ruas, com armas na cintura, combatendo o crime organizado. E a gente tem que louvar e admirar isso sempre. Nós não podemos esquecer que é o que a gente chama de a banda podre da polícia, a gente corrupta na polícia. Há bandidos fardados ainda, mas assim como há bandidos no jornalismo, até na igreja também, tem um bocado de bandido. Então, vamos elogiar e fazer a coisa genericamente. A polícia em si é muito bom para o Estado e não é bandida. E sobre aquilo que eu falei, de dizer que às vezes você toma como se o bandido estivesse certo, está aqui uma entrevista, por coincidência aqui, do secretário Mauro, que eu não sei quem é, não sei de onde veio e tal, mas que tem todo o meu apoio, todo o nosso apoio aqui. Ele dá uma resposta lá. Falam como se a minha fala tivesse ameaçado o preso. Cumprir a lei é ameaça? Então, há uma inversão de valores. Tem que parar, olha o que ele vai dizer, tem que parar de fazer projeção negativa do Estado como se o preso estivesse certo. O cara está cometendo um crime, se impondo contra a sociedade e a gente ainda está argumentando como se ele estivesse dentro da razão. Mas só estou fazendo o meu trabalho. Ele está respondendo isso para o jornalista, que está dizendo, mas não foi você e tal. Dá uma ideia, às vezes, e eu vi isso na imprensa e vi isso no Deodato. Quando eu falo o nome Deodato, é porque isso me irrita muito. Foi Deodato e foi Cláudio Justa. Foram os dois nomes que vieram na imprensa de dizer, mas como que não poderia ter acontecido se o secretário não tivesse sido tão inoportuno. Não seria a oportunidade do secretário falar, de dizer que eu vou fazer cumprir a lei. Qual foi o ato do secretário para que Deodato dissesse que havia ali um princípio, um indício de truculência?
Vamos primeiro deixar o cara agir, meu irmão. O cara está fazendo, está tentando colocar ordem. O governador, a sua área de segurança, viu que não era mais possível. O homem é do ramo, Luciano. Quem é Deodato? Pois não é. O homem é do ramo, essa varredura que ele está fazendo nos presídios. Não, e ele veio no aqui. sábado à noite, tirando televisão, tirando celular. Que é isso, rapaz? Criticar esse cidadão? Não, que é isso, ele rapaz? não veio para cá porque ele seja bonitinho, não é porque ele não é. Eu, com o maior profundo respeito que eu tenho ao Deodato, gosto dele, sou amigo dele, um trato bastante liano, me dou bem com ele. Não, isso é outro caso. Mas, Poxa, mas as suas ideias, Deodato, eu gosto de você. Poxa. Mas eu detesto essas suas ideias que você está colocando em prática aqui. Contra o juiz lá de Sobral, que está querendo enquadrar uma lei mais rígida, e contra o secretário, que está querendo cumprir a lei. Está querendo dizer que o Estado não pode ser refém de bandidos. Porque senão onde é que isso vai dar? É o bandido que vai governar o Estado do Ceará. E outra, foi o seu governador, que é meu também, de todos os cearenses. Mas quando eu digo seu, é porque ele é do seu partido. É seu aliado. Ele está fazendo o correto, Deodato. A OAB também está preocupada, porque vão matar bandidos. É impossível. Se os bandidos... É como o secretário. Essa política do cemitério ou justiça... Pois não. E outra coisa que eu não sei, primeiro, já foram presos mais de 100 vagabundos, né? Dentro desses 100 vagabundos, 70 e pouco maiores de idade e os outros menores de idade. Primeiro, ponto de interrogação. Esses vagabundos, delinquentes juvenis, o que é que vai ser feito? Será que já estão todos libertos? Um grande ponto de interrogação. E segundo ponto de interrogação que eu coloco, qual vai ser, claro, dentro da lei, essa ladainha que às vezes enche o saco, mas claro que tudo tem que ser dentro da lei, é desnecessário até falar, mas dentro do que pode ser feito, o que deve ser feito, como é que vai ser o enquadramento? Será que não caberia um enquadramento diferente? Algo dentro de terrorismo, alguma coisa do gênero? Que é isso que foi feito? Porque quem sai incendiando postos de gasolina, shopping centers, enfim, isso é ato terrorista, ônibus, tudo isso é ato terrorista, tentando derrubar viaduto, ou seja, o que é que vai ser feito aí dessa bandidagem? Como é que vai ser o enquadramento jurídico? O problema é a lei é frágil, né? Bom dia para o Marcos Freires, José Leomar, nosso querido José Leomar, o Eudes Albuquerque, radialista, e a Sandra Biguetti. O Auriclésio Macedo também está mandando um bom dia para nós. Bom dia, Auriclésio. Mas é o seguinte, a lei de terrorismo no Brasil só será enquadrada se for crime contra xenofobia, crime racial, entendeu? Não tem crime assim, se tocar fogo, vai ser só um crime menor. Não, foi contra o patrimônio. Não, isso é terrorismo. Tem que ser enquadrado terrorismo. Então, a primeira coisa é mudar essa lei contra o terrorismo. O que é o terrorismo? Definir legalmente o que é o terrorismo, que não é apenas o que está aí. Você não receba aqui do amigo, não vou nominar porque em off, eu não quero que ele sofra represália, de um coronel da Polícia Militar, que elogia o governador, mas diz que o governador está jogando para os holofotes, que o governador tem boa conversa, mas que há mais de 12 anos existe carência dentro da PM, que não existe formação e nem modus operandi para debater esta bandidagem. E é verdade, a carência é muito grande, penso eu e analiso eu como jornalista, como cidadão, mas tem que começar. Então, que seja, a partir de agora, um novo momento que dentro dessa crise institucional que chega às ruas, que possamos repensar todo esse modelo. E justiça seja feita ao governador Camilo, tanto ele nos últimos dias vem dizendo isso, como o próprio secretariado dele também vem afirmando, nunca, Luciano, enfim, ele já contratou mais gente do que o próprio governador Cid, que já contratou muitos policiais militares, mas é aquela tecla que o governador falou, sem querer tirar dele a responsabilidade de segurança pública. A responsabilidade de segurança pública cabe aos governos estaduais, mas como seria bom a gente pensar uma coisa macro, uma coisa maior para toda a região Nordeste, que é hoje a região mais violenta do país. A exemplo de Pernambuco, o Ceará possui 184 municípios.
Temos no Ceará 184 municípios. É o mesmo número? Número igual no estado de Pernambuco. E os índices da violência são parelhos, são bem parecidos. Os problemas, o mesmo, sobretudo pelas drogas e por essas organizações criminosas. Ou seja, mostra que a coisa pode ser pensada de uma forma mais abrangente. E se você olhar ali, os mais violentos estados, os 10 é Norte e Nordeste, os 5, Norte e Nordeste, né? O primeiro, Rio Grande do Norte, segundo Acre, terceiro Ceará, por aí vai. Bom dia para o Orlando Inocêncio, para o Adriano Ribeiro, para a Sandra, minha querida Sandra Cordeiro, nossa simpática Sandra Cordeiro, produtora do nosso programa, sempre atenta, Tenente Heriberto, bom dia. Bom dia para o Francisco Ludilberto, Tobias Cunha, Francisco Alves, Michel Mendonça, a gente já mandou um abraço aqui para ele, né? Pois bem, tudo bem. O governador cometeu erros. Tem que ser criticado, foi criticado lá atrás sobre isso. E na hora que acerta, não se deve dizer... Eu tenho que congelar. Lá naquela circunstância, as circunstâncias mudaram. A postura do governo do Estado é de enfrentamento a essa bandidagem. Deixa eu só me corrigir, perdão, Luciano. Pois não. Temos 184 municípios aqui no Ceará, 185 em Pernambuco, mas é bem parelho, bem parelho. Por isso que eu acho, puxa, muita curiosidade, é o mesmo número. Mas a diferença de um município. Pois bem, então esse seu amigo da polícia, né, que tem mais informações do que nós, tudo bem. Há erros, né, que foram cometidos ao longo do tempo. Agora, porque esses erros foram cometidos, eu devo continuar nos erros? E outra, se esses erros foram cometidos, e hoje o governador tem uma outra postura, isso significa o quê? Que ele mudou, né? Que não está mais cometendo os erros. Então, na hora em que, na sua visão, estou falando aqui com o nosso querido militar, que eu estou em contato com você, se o governador agir diferente, agora está agindo dessa forma, sinal de que está agindo corretamente agora. Ah, tem que ter formação. Tudo bem. Está havendo formação, o governador está chamando gente, está colocando gente na rua, já botou 300, 600, está botando mais gente na rua, está contratando policiais, contratando agentes, e está fazendo uma outra parte também, que a gente esquece, que é na área de educação. Nunca se fez tanto na educação pelo Ceará quanto nos últimos tempos. Só que é uma coisa que vai dar resultado daqui para frente, né? 10, 15, 20 anos é que a gente vai ter uma repercussão disso na educação, que é fatal. A outra parte é a economia, que aí depende também da esfera federal. No mais, eu acho que hoje o governo está correto. Eu me posicionar ao lado do capitão Wagner, que é um opositor, né? É um cara insuspeito, que nesse momento ele diz, não vamos criticar. Nós temos que estar ao lado e unidos, todos de um mesmo lado. Só há dois lados hoje, os bandidos e nós. Nós estamos do lado de cá nessa trincheira. Não vamos olhar a cor da camisa partidária de ninguém. Ninguém vai soltar a mão de ninguém, como disse aí, né? Somos todos cearenses, homens de bem, tentando enfrentar a bandidagem. Vamos primeiro ganhar essa guerra. Depois a gente vê os outros aspectos. Luciano, o que acontece? A conversa fácil, o discurso fácil. A conversa de botequim. A conversa de botequim o discurso fácil é fácil demais. Essa que é a verdade. É pueril demais. É pueril demais. Agora estão muita gente falando do Darcy Ribeiro, né? Que dizia que o caminho mais fácil para reduzir... Mais escolas, menos pressões. Exatamente. Só que foi na gestão, quando Darcy Ribeiro era vice-governador do Rio de Janeiro, que a bandidagem começou a se fomentar, começou a se organizar, que essas facções começaram a nascer. E o que é que fez o seu Darcy Ribeiro? Nada contra ele, e um intelectual, pensava bacana, e esse discurso dele está correto, tudo isso. Nada contra, muito pelo contrário. Mas só para mostrar como a coisa não é tão fácil assim. O que é que fez ele como senador da República para ajudar nesse discurso? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Ou seja, não que os ideais dele não estivessem certos. Só que não é tão fácil, é muito mais tranquilo falar do que realizar. Bom dia para o Gilmar, do Itaperi, querendo participar aqui do nosso debate. É bom você ter tocado nisso, porque ele fez muita coisa lá no Rio, que é a história dos CIEPs, que foram abandonados. O primeiro estado a sistematizar o ensino de tempo integral foi no Rio de Janeiro, com Darcy Ribeiro, que era o CIEPs. Foram embora, não tem mais CIEPs no Rio de Janeiro, não ouve mais falar disso. E o Ceará
Foi depois do Estado que veio, um dos estados a mais fazer escola em tempo integral. É o caminho, é a solução, é a educação. Quando você fala do Rio de Janeiro, as facções, aí eu ouço também gente de alto quilate, alto cultura, dizendo besteira. Para defender o Camilo, aí de novo na questão política. Porque se ele abre o flanco para esse lado, você tem que aceitar a crítica do outro também. Não, porque o PCC foi criado em São Paulo, e era o PSDB, e patati e patatá, a culpa... Como é que é? O São Paulo, o PSDB, resolveu o problema dele lá de São Paulo. Mas aí vieram de São Paulo para cá. Pois é, mas o que é que o PSDB tem a ver com isso? Por favor. Hoje, São Paulo é o estado que tem já foi o de maior índice de violência, e já que você coloca como ônus, o PCC, né, eu aqui nominando, porque o cara falou que essa facção, a outra foi criada no Rio, e tinha essa lá de São Paulo, que foi no governo do PSDB. Ora, foi o PSDB que criou a facção. Ao contrário, o PSDB combateu essa facção. Combateu, e hoje, no estado de São Paulo, talvez é o segundo menor índice de violência em todo o Brasil. Primeiro. Já é o primeiro, né? Primeiro. Então, porque ele fazia, era Santa Catarina e ele, né? Porque o índice de violência é medido pela quantidade de gente assassinada cada 100 mil habitantes. Por cada 100 mil habitantes. O estado de São Paulo é o que tem, é o estado com o menor índice de homicídios, já foi o maior. E o município, a cidade de São Paulo é o município com o menor índice de homicídio. Então, se você vai falar do PSDB... Tem capitais. Não, e querer dizer que o PSDB foi o que fundou... Não, porque era o estado do PSDB onde foi fundado o PCC. Eu não queria falar, mas eu sou traído, né? Ele tem que se controlar. E hoje está aqui no Ceará e em vários outros estados. Talvez porque o PSDB tenha feito um combate à altura, viu, amigo? Isso um advogado da OAB e tal, que foi dizer essa bobagem. Você pode defender o Camilo, como a gente está defendendo aqui, sem querer botar a culpa nos outros. A gente tem que compreender quais são os nossos erros e combatê-los. Porque o que o PSDB fez em São Paulo, eu não tenho como atuar. É bobagem ficar dizendo isso. É uma questão federal. É claro que é uma questão federal. É claro que é a federação, que o Planalto tem que ajudar. E aqui, a gente defende muito o Camilo, tem que defender também a postura do governo Bolsonaro, mal chegando. Eu vejo aqui ações do Estado, a gente conhece o nosso serviço público, no governo que é de continuidade, como o do Camilo, e tem questões burocráticas. Imagina um governo que está entrando, chamado de ruptura pelo próprio jornal O Povo, e tomar uma decisão no segundo dia, e já no dia seguinte que o governador pede, as tropas já chegam aqui no Ceará. Isso é eficiência. Eficiência. Agora, outro ponto que esse amigo oficial PM nos informa, e concordo com ele, que é de fundamental importância rever a questão jurídica, o apoio jurídico a esses nossos policiais militares aqui no Ceará, que vão às ruas, não só nesse momento de crise, mas no dia a dia, que eles precisam ter suas garantias jurídicas reconhecidas, que um camarada que vai fazer a segurança pública, que vai arriscar sua vida em prol das vidas dos outros, em prol da nossa sociedade, não pode ir tendo medo que, se em um confronto acabar matando um bandido que colocou a vida dele em risco, colocou a vida desse policial em risco, que ele vai responder um processo, que pode, inclusive, responder represálias, ir para a geladeira, ter parte do orçamento cortado. Não pode. A gente tem que rever essa questão jurídica, que, pelo que se comenta, muitas vezes é bem injusta e acaba gerando, inclusive, o medo do policial militar. Na verdade, não é nem a questão jurídica, viu, André? É assim, os policiais pedem a segurança jurídica, né? Exatamente. Então já existe. Então não precisa mudar o que está aí juridicamente. O que precisa mudar é a visão administrativa. Porque administrativamente você tem aí uma GDE, não, como é que é? Tem aí uma corregedoria, né? Que é muito rigorosa contra os policiais, e uma cobrança forte da imprensa. Nisso, assim, um policial que sai de casa para um enfrentamento, que coloca a sua vida em risco para defender a sociedade. Vê um bandido lá com a arma, no confronto, se ele matar, aí ele já é tido como bandido. Como eu vejo, e hoje já coloquei aqui,
A matéria do Diário do Nordeste é um exemplo disso. Não, em termos canalhas, o bandido com arma na mão é suspeito. Foram mortos suspeitos. Suspeitos, que é isso? Aí a cena do crime foi modificada. Crime? Que crime, pô? Já dizendo que os policiais fizeram isso daí, né? Então, se há uma morte, a coisa canalha, boa a expressão, o termo que você usou, na Folha de São Paulo e o Globo, quando do balanço da intervenção federal no Rio de Janeiro, houve uma diminuição de 15% de homicídios, quer dizer, cidadãos que eram assassinados. Redução de 15%. A Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo, quer dizer, a mídia como um todo, deixou de lado esse aspecto que tinha que ser relevado, né? Todos os crimes, principalmente o crime de letalidade contra a vida, houve diminuição. Aí ele diz assim, mas aumentou o número de mortes por policiais. Portanto, o número de mortes violentas diminuiu, mas não foi essas coisas todas. Você querer comparar a morte de um cidadão que é assassinado sem culpa nenhuma, com a de um bandido que é morto no confronto com a polícia, no confronto com o Estado, é de uma canalice sem par. Não há outra palavra. E a Folha fez isso. Portanto, colocou no título que o número de mortes violentas foi a mesma coisa. Não é. Você não pode comparar a morte de um cidadão, a morte de um ser humano deve ser sempre lamentada, o assassinato, a morte, quando é morto de forma violenta. Mas uma coisa é o cidadão que vai para o seu trabalho, é assaltado e é morto, sem ter contribuído de nada para isso. Não pode comparar aqui de um bandido que comete crimes, que em vez de se entregar, tenta matar o outro policial e é morto nesse confronto. Comparar essas duas mortes e dizer que há mortes violentas no Rio, chamar atenção, a relevância para dizer que as mortes violentas no Rio continuaram o mesmo número, embora houve uma diminuição, mas dizer que não foram essas coisas depois da intervenção federal é realmente uma canalice. Então, o policial tem que ter a segurança de que ele, no confronto, não vai colocar a vida em risco, vai matar o bandido que não se entregar. Um bandido que puxar uma arma para o policial deve e merece ser abatido. Não, nunca, jamais o policial. Nenhuma morte deveria acontecer. Mas sendo essa morte para acontecer, que seja a do bandido, jamais a do policial. Porque o policial está na defesa da sociedade, do Estado. E o bandido está enfrentando a sociedade, está cometendo crimes. Então não pode comparar. Então nisso aí, concordo, ele tem que ter a segurança. Tem que ter, rapaz, né? Senão como é que vai sair de casa? Ele mesmo já vai sair daí. Tinha outras coisas para falar, a gente pode falar amanhã, que é o Bolsonaro precisa urgentemente de um porta-voz. Precisa urgentemente parar com o amadorismo, né? Principalmente na área econômica, que é muito sensível. Qualquer frase dele vai dar demonstrações ruins para os investidores. O Brasil não precisa agora de amadorismo. Sim, de muito profissionalismo, como houve no caso da segurança. Também deve haver no caso na área da política e da economia. É isso aí. Luciano, voltamos amanhã e continuar. Eu vou evitar, você deve ter escutado no começo do programa, eu não vou mais dominar atentado nenhum, enfim, não vou mais dominar o que é que esses bandidos andam fazendo, e sim dominar a ação enérgica da polícia. Continuo acreditando nessa força-tarefa do bem, do governo do Estado, através do governador Camilo, da prefeitura do prefeito Roberto Cláudio, do secretariado, do governo federal. É justo dominar, sim, o presidente Bolsonaro, que é quem comanda a nação, o juiz Sérgio Moro, que baita cidadão de bem. Era um baita trabalhador quando juiz federal, e agora, como executivo, como burocrata, está mostrando, sim, que tem competência de agir rápido dentro do seu mistério. E dos policiais militares, dos policiais civis, dos agentes federais, das Forças Armadas e da Polícia Civil e da sociedade civil, que, como você bem disse, não há de se acovardar. E não vamos nos acovardar. Vamos todos, dessa união do bem, partir para cima. A gente volta amanhã a partir das 5. Vem aí, César Luiz, mas antes eu queria apontar aqui o Issa, lá de Porto, assistindo a gente, a Fátima Garcia, e com muito carinho, a minha mãezinha, dona Zita Martins, pela primeira vez, me honrando aqui
assistindo no Facebook o programa. Bom dia para todos, para vocês especialmente, minha querida mãezinha. Um grande abraço para vocês, um dia bastante proveitoso, de muita paz, e até amanhã, com a graça de Deus. Até amanhã. Minha bênção, mãezinha. Bom, já encerramos aqui na rádio, agora aqui no Facebook, no YouTube, pedindo a vocês que interajam com a gente, que partilhem o vídeo e vão ao YouTube, procurem lá o canal Luciano Clever, Hora da Notícia, e se inscrevam no canal, façam algum comentário, ajude a gente, patrocine o nosso programa. Um grande abraço e até amanhã, com a graça de Deus. Encontrei com um rapaz que